Sob o regime de Jair Bolsonaro, o Brasil é um país cada vez mais armado. A importação das armas de fogo disparou e, segundo dados do Ministério da Economia, o número de revólveres e pistolas fabricadas no estrangeiro que entraram no Brasil nos últimos 2 meses é o mais elevado dos últimos 25 anos. Bruno Langeani é o diretor do Instituto Sou da Paz e autor do livro Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência. Teve, desde a chegada do Bolsonaro, uma série de flexibilizações da legislação que gerou uma corrida de compra de armas no Brasil. E esse aumento, de fato, dependendo do registro, se é na Polícia Federal ou no Exército, está aumentando de 300% a 500%. E o que é mais grave é que a gente está vendo uma compra de uma maior quantidade de armas por cidadão. Hoje um civil pode comprar armas muitas vezes mais potentes do que a própria polícia. Desde que Bolsonaro chegou ao poder em 2019, o número de caçadores, atiradores desportivos e colecionadores de armas registados passou de 117 mil para mais de 673 mil, ultrapassando o número de efetivos na polícia, que é de um pouco mais de 406 mil. O setor vai de vento em popa, como explica o ex-polícia Marcelo Costa, presidente do Clube Mil Armas. Como o governo atual deu essa acessibilidade às armas, eu também entendi que eu tinha que caminhar junto. Por isso que nós ampliamos essa questão de armas, ou seja, com lojas, estandes e contamos também com o departamento jurídico e administrativo que cuida toda a parte do processo para aquisição e porte de arma. De acordo com dados do Exército Brasileiro, desde a chegada de Bolsonaro foram abertos perto de 1000 clubes de tiro no país. Ratko Mladic, também conhecido como o carniceiro dos Balcãs, foi levado para um hospital prisional em Haia, nos Países Baixos, e está em estado grave. O anúncio foi feito pelo filho do antigo chefe militar dos sérvios bósnios Darko à comunicação social sérvia da Bósnia. Mladic está a cumprir uma pena perpétua depois de ter sido condenado pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a Guerra Civil da Bósnia-Herzegovina, que decorreu entre 1992 e 1995. Os problemas de saúde de Ratko Mladic, de 79 anos, têm vindo a agravar-se. Nos últimos anos sofreu vários ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. As forças ucranianas estão a levar a cabo uma contraofensiva no leste e reclamam a conquista de cada vez mais territórios. Os residentes que viram as forças russas partir relatam aquilo que viveram nos últimos dias. Nádia Nezolena, residente em Izium, disse que os russos começaram a fugir, mas que à noite a situação foi diferente. À 1h30 da manhã começaram os bombardeamentos e os militares do Kremlin atearam fogo aos locais onde tinham estado até então. Estavam a apagar os seus rastros, recordou. Foi assim que perceberam que tudo tinha chegado ao fim. Ontem de manhã vi russos, esta manhã já eram ucranianos. Não basta dizer apenas que estou feliz, não tenho palavras suficientes para me expressar. Kiev afirmou na segunda-feira ter reconquistado mais de 20 localidades no espaço de 24 horas. Em algumas zonas, as tropas ucranianas terão mesmo conseguido chegar à fronteira com a Rússia. Apesar dos avanços, as tropas de Moscou continuam a reivindicar o controle de várias cidades, entre elas Liman, um importante ponto estratégico em termos rodoviários e ferroviários no leste da Ucrânia. O inimigo está a tentar passar, mas mantemos a defesa. Está tudo bem, o distrito de Liman não foi nem será entregue. Perante o avanço ucraniano, a Rússia está a intensificar os ataques. A Ucrânia dá conta de 4 civis mortos e mais de 11 feridos em vários ataques em 9 regiões do país. A 13 dias das eleições legislativas em Itália, o jornal Corriere della Sera juntou os 2 principais adversários
no único frente a frente desta campanha eleitoral. Os preços da energia e as relações com a Europa foram temas principais do debate entre o líder do Partido Democrático, Enrico Letta, e o líder do Partido Irmãos de Itália, Giorgia Meloni. Há uma Alemanha que não concorda com o preço do gás porque tem contratos com a Rússia sob os quais as empresas alemãs pagam 1/3 do que as empresas italianas pagam pelo gás, o que também cria um problema de competitividade. Queremos uma Europa em que a Itália possa também defender os seus interesses e procurar soluções juntamente com outros. Letta criticou Meloni pela sua admiração pelos governos da Hungria e da Polónia e defendeu uma Europa solidária. Para nós, a Europa que funciona é a da solidariedade, a que se uniu após a pandemia e fez a extraordinária escolha de dar à Itália o dinheiro do mecanismo de recuperação e resiliência. Essa é a Europa que funciona e queremos fazer avançar. Mas precisamos de suprimir o direito de veto e assegurar que temos as capacidades de ser eficazes e intervir nos domínios em que a Europa não pode intervir devido ao bloqueio das decisões dos que não renunciam ao direito de veto. Os italianos votam a 25 de setembro o partido pós-fascista de Meloni, numa aliança tripartida com a Liga de Matteo Salvini e a Força Itália de Silvio Berlusconi. Lidera as intenções de voto com cerca de 48%. A aliança de centro-esquerda, liderada por Enrico Letta, tem até agora 29%. Se os britânicos estão unidos para lamentar a perda de Isabel II, já o futuro da monarquia divide opiniões, sobretudo entre os mais jovens. Se uns defendem a manutenção da tradição, outros questionam sobre o futuro rei ou mesmo se o sistema não deveria mudar. A monarquia torna-nos únicos, dá-nos valores nos quais acreditar e que nos diferenciam de outros países. Gostava que a monarquia continuasse, mas talvez não com Carlos, mas a monarquia é uma mais-valia. Quando se tem uma precariedade crescente e desigualdade e há uma família que detém uma percentagem tão grande das terras do país, penso que poderia ter um melhor uso. As suas tradições estão desatualizadas e talvez pudéssemos dar um melhor uso ao dinheiro que lhes damos. Uma sondagem anual realizada pelo site YouGov revela que 41% dos britânicos entre os 18 e os 25 anos prefeririam ter um chefe de Estado eleito com poderes alargados em vez de um monarca. Um número que tem vindo a aumentar todos os anos, segundo a empresa de sondagens. No Brasil, Lula da Silva recebeu um apoio de peso a poucos dias da primeira volta das presidenciais. Trata-se de Marina Silva, antiga ministra do Ambiente, que se incompatibilizou politicamente com Lula anos antes. Apesar das divergências, Marina Silva defendeu agora a necessidade de uma unidade para combater aquilo a que chama semente maléfica do bolsonarismo. Morreu William Klein, um dos artistas plásticos mais prolíficos do século XX, nascido nos Estados Unidos e depois naturalizado francês. Fixou-se em Paris no final dos anos 40. Foi essencialmente na fotografia que se distinguiu, mas fez também pintura e cinema. É autor de longas-metragens de ficção como Qui êtes-vous, Polymagu, ou documentários como Muhammad Ali, The Greatest. O regresso de Lewandowski a Munique, agora como adversário, é a nota de maior destaque no jogo cabeça de cartaz do arranque da segunda jornada da Liga dos Campeões. Com os mesmos 3 pontos já alcançados, o Barcelona visitou o Bayern, onde as estrelas são agora Leroy Sané e Sadio Mané, ao lado do experiente Thomas Müller. O alemão ainda procura o primeiro golo nesta prova. Se vencermos este jogo, vamos somar 6 pontos e dar um enorme passo rumo aos oitavos de final. Claro, isso será verdade se vencermos o Inter de Milão e o Barcelona de seguida. É para isso que trabalhamos, mas claro, sabemos que também existe qualidade do outro lado. Um pouco mais cedo, o Sporting recebe em Lisboa o Tottenham. Os vice-campeões portugueses vêm de uma histórica vitória na Alemanha, diante do Eintracht de Frankfurt. Há 3 jogos sem sofrer golos. O Sporting de Ruben Amorim enfrenta agora Harry Kane
e Richarlison. O brasileiro foi o autor dos 2 golos com que os ingleses venceram o Marselha na primeira jornada e está em grande forma. O Sporting Tottenham começa às 17h45, hora de Lisboa. Pelas 9 da noite, o Eintracht e o Marselha vão tentar somar os primeiros pontos neste grupo D. No grupo A, outro duelo de tubarões, o Ajax visita o Liverpool, derrotado há uma semana pelo Nápoles, que à mesma hora visita o Rangers em Glasgow. No grupo B, o Porto recebe o Bruges em busca dos primeiros pontos e o Atlético joga em Leverkusen. No grupo C, por fim, além do citado Bayern, Barcelona, às 17h45, hora de Lisboa, joga-se na República Checa o Victoria Plzeň Inter de Milão.